E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para desvendar a história de uma das maiores cidades do mundo. São Paulo. Como é que um pequeno colégio jesuíta, no meio do nada, se transformou nessa selva de pedra que a gente conhece e ama? Fica comigo que eu vou te contar tudo, do comecinho até os dias de hoje. Nossa história começa lá em 1554, mais precisamente no dia 25 de janeiro. Imagine a cena: um planalto cercado por rios, com um clima bem agradável. Foi ali, num lugar chamado Piratininga, que os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta decidiram fundar um colégio. A missão? Catequizar os indígenas que viviam na região. A data da missa de fundação coincidiu com o dia da conversão do apóstolo Paulo. E assim, nascia o Colégio de São Paulo de Piratininga. Era um começo bem humilde, uma cabana de pau a pique, que mal dava para imaginar o que viria pela frente. Nos primeiros séculos, São Paulo era só um vilarejo isolado e pobre. A economia girava em torno da subsistência, e a vida era dura, mas os paulistas da época eram conhecidos por sua bravura e espírito aventureiro. Eles organizaram as famosas bandeiras, expedições que entravam sertão adentro em busca de riquezas, como ouro e pedras preciosas, e também para capturar indígenas. Figuras como Fernão Dias Pais e Raposo Tavares lideraram essas jornadas perigosas, que, apesar de controvérsias, foram fundamentais para expandir as fronteiras do Brasil e descobrir minas em lugares como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Graças a essa importância crescente, em 1711, a vila finalmente foi elevada à categoria de cidade. O grande ponto de virada na história de São Paulo, o que realmente colocou a cidade no mapa, foi o café. No século XIX, o ouro negro se tornou o principal produto de exportação do Brasil. E o oeste do estado de São Paulo tinha o solo perfeito para isso. A terra, roxa. Os barões do café enriqueceram e começaram a investir pesado na cidade. Eles financiaram a construção de ferrovias, como a famosa São Paulo Railway, que ligava o interior cafeeiro ao Porto de Santos. Essa ferrovia foi a veia que bombeou a riqueza do café para o mundo e trouxe o progresso para São Paulo. A cidade começou a se modernizar, com casarões luxuosos na Avenida Paulista, iluminação a gás e bondes elétricos. Com tanto dinheiro circulando e tanto trabalho nas fazendas de café, a cidade precisava de gente, e foi aí que começou um dos maiores movimentos migratórios da nossa história. A partir do final do século XIX e início do século XX, navios e mais navios cheios de imigrantes, principalmente italianos, mas também portugueses, espanhóis, alemães e japoneses chegaram ao Brasil. Muitos vieram para substituir a mão de obra escravizada nas lavouras de café, mas acabaram se estabelecendo na capital, trazendo suas culturas, seus costumes e sua força de trabalho. Bairros como o Brás, a Moca e o Bixiga se tornaram verdadeiros redutos italianos. Essa mistura de povos é a alma de São Paulo. É o que faz da cidade esse caldeirão cultural incrível. O dinheiro do café não ficou só nos casarões. Ele impulsionou a industrialização. As primeiras fábricas, principalmente têxteis e de alimentos, começaram a surgir, atraindo ainda mais gente do campo para a cidade em busca de emprego. São Paulo se consolidava como o motor econômico do Brasil. Esse crescimento foi explosivo. A cidade se expandiu em todas as direções, engolindo antigas vilas e chácaras. Arranha-céus começaram a brotar no centro, como o edifício Martinelli, o primeiro grande prédio da América Latina, e mais tarde o edifício Altino Arantes, o Banespão e o edifício Itália. São Paulo estava se tornando uma metrópole vertical. Na segunda metade do século XX, esse crescimento acelerou ainda mais. São Paulo se tornou a capital financeira do país, com a sede dos maiores bancos e empresas. Mas esse desenvolvimento todo veio com um preço. O trânsito se tornou caótico, a poluição do ar aumentou, e a desigualdade social ficou mais evidente, com a formação de grandes periferias e favelas. A cidade se tornou um lugar de contrastes, de muita riqueza e muita pobreza lado a lado. Para tentar organizar esse caos urbano, grandes obras de infraestrutura foram feitas, como o sistema de metrô, que começou a ser construído nos anos 70, e as enormes vias expressas, as marginais Tietê e Pinheiros. Chegamos então ao século XXI. São Paulo não para de se reinventar. A cidade que era industrial hoje é um polo de serviços, tecnologia e economia criativa. Startups de tecnologia florescem em bairros como Pinheiros e Vila Madalena. A cultura pulsa em todos os cantos. Temos a Bienal de Arte à Virada Cultural, o Carnaval de Rua, que cresce a cada ano centenas de teatros, cinemas, museus como o MASP e a Pinacoteca, e uma gastronomia que é uma das melhores do mundo, com opções que vão do planeamento familiar da esquina aos restaurantes estrelados. E o que esperar de São Paulo até 2026? E para o futuro, a cidade enfrenta grandes desafios, como a mobilidade urbana,
a questão da moradia, a segurança e a sustentabilidade. Mas também há muitas iniciativas incríveis acontecendo. Projetos de revitalização do centro, a expansão das ciclovias e das linhas de metrô, a preocupação com parques e áreas verdes, como o Parque Ibirapuera, nosso oásis urbano. São Paulo continua sendo uma cidade de oportunidades, um lugar que acolhe gente de todo o Brasil e do mundo, que vem em busca de sonhos e de uma vida melhor. É uma cidade que nunca dorme, que está sempre se transformando, sempre em movimento. Então, daquela pequena capela jesuíta megalópole global de hoje, a história de São Paulo é uma saga de trabalho, de superação e, acima do tudo, da mistura de muitos povos. É uma cidade complexa, cheia de problemas, mas também cheia de vida, energia e criatividade. É a nossa Sampa. E aí, curtiu essa viagem pela história de São Paulo? Deixa aqui nos comentários qual a sua parte favorita da cidade ou alguma história que você conheça. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!